Bom dia, pessoal. Sextou, mais um dia se iniciando, tá? Eu já abri aqui todos os gráficos. Já peguei um cafezão também, como eu mostrei ele pra vocês. Hoje o dia tá extremamente abençoado. Ó, os gráficos já estão aqui abertos, o OBS também. Ali minha câmera já tá posicionada. Agora são 8h55. Eu não analisei nada ainda, só marquei minha sessão operacional. Beleza? Fui ali pegar um café. Hoje a gata tá de home office. Levanta a mão aí, meu amor. Ó lá. Enfim. Os vizinhos aqui de cima estão fazendo obra, então provavelmente hoje vai ter um barulhão aí no fundo. Mas enfim, pessoal, hoje os gráficos acredito que vão entregar boas movimentações e de qualquer forma eu vou mostrar aí pra vocês. Bora que bora. Rapaziada, eu vou gravar assim por enquanto, porque acredito que aqui pelo microfone fica melhor. Desculpem se tiver um ruído de fundo, um barulheira, porque o vizinho aqui de cima tá, acho que montando móveis, alguma coisa desde ontem, cara. Tá de fato fazendo um monte de barulho de furadeira o dia todo. Enfim, esse vídeo é os vídeos que vocês gostam, vídeos mais longos, eu acredito, e o vídeo gravando a tela, né? Então, cara, eu quero que vocês aproveitem o máximo, né? Absorvam o máximo de conteúdo. Aqui eu vou gravar a minha sessão real, toda a minha análise em tempo real, a minha tomada de decisão em tempo real, beleza? Então é isso. Caso hoje surja uma oportunidade, eu vou entrar, agora é 9 horas, 9h07, tá? Então, desde agora até ali o final da minha sessão, eu vou estar gravando. Vou mostrar para vocês meu raciocínio. Se tiver oportunidade, eu vou mostrar. Se não tiver, eu vou mostrar também. E vamos que vamos, beleza, rapaziada? Então, eu vou diminuir a minha câmera aqui e vamos para cima. Deixa eu botar ela aqui no cantinho. Primeira coisa, galera. Seguinte. EURUSD e GBP-USD. Eles são pares que tendem a caminhar juntos, né? Eu vou começar analisando aqui o GBP-USD, beleza? Eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor para vocês verem também, todo par que eu for analisar, eu vou botar assim em tela cheia, beleza? E daí fica melhor para vocês verem. Primeira coisa, galera. Se a gente olha aqui pro 1 hora, né? Esse daqui é o gráfico de 1 hora. Deixa eu botar assim para vocês verem, ó. Aqui, 1 hora aqui em cima. E esse daqui é o gráfico dos 5 minutos que é aqui do lado, né? Então, esse aqui é a minha sessão operacional. Das 9 horas até as 2 horas da tarde. Show? Seguinte, galera. Se a gente olha pelo 1 hora, a gente não tem uma base muito bonita sobre o que fazer, tá? Só que daí, se a gente joga no gráfico do diário, a gente já vê outro cenário, tá? Qual que é o cenário? O cenário do GBP-USD, ele estava de alta, então ele fez expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão. E daí ele começou um fluxo de baixa. Só que o cenário macro está de alta, entendeu? Então, esse fluxo aqui, ele é meio que a curto prazo, entendeu? Para depois ele seguir esse movimento, beleza? Então, muita gente confunde fluxo com estrutura. A estrutura é isso. Daí ele inicia o fluxo, aí ele faz uma nova estrutura, entendeu? Então, aqui no diário do GBP-USD, ele fez isso daqui. Deixa eu até voltar ali para vocês, ó. Ele tinha essa estrutura de alta, que é meio que a estrutura mãe, e daí ele inverteu o fluxo. Isso daqui que tá acontecendo aqui no meio, rapaziada, é tudo fluxo, tá? Consequentemente, no momento atual, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem expansão, aqui, ó, expansão, retração. Qual que é a próxima movimentação? Expansão. Vocês têm que treinar a visão de vocês, galera, para verem o gráfico dessa forma, ó, dessa forma em linhas, ó. Tipo, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma expansão, retração, expansão. Entendeu? Porque se vocês forem ver todos esses pavis, todos esses candles, cara, é muito ruído gráfico. E daí dá uma confusão mental. Tipo, pô, será que isso daqui é uma estrutura aqui no meio? E daí, será que isso aqui também é uma estrutura? Será que isso aqui também é uma estrutura? Entendeu? E daí é mais fácil você fazer uma linha tipo, sem ruídos. Tipo, isso aqui é uma expansão, retração, expansão, retração. Beleza? Só que aqui, nesse fluxo, ele tá de baixa no curto prazo, só que no longo prazo ele tá de alta. Entenderam? Ó, se tirar o zoom do GBP-USD, o bichinho tá de alta no longo prazo, ó. Isso aqui é o gráfico do diário, né? Então, o que que acontece aqui? O gráfico veio aqui para baixo e aqui ele apontou que queria vir buscar esse topo com essa pernada aqui, entendeu? Por quê? Porque se ele tivesse só caído, né, de fato ele teria feito isso aqui, ó.
entendeu? Mas não, olha o movimento que ele fez, ele passou reto e tá apontando que quer vir buscar esse topo. Então, de resumo, no GBP USD, hoje eu tô com um viés comprador. Então, o meu alvo seria esse topo aqui para mim fazer uma compra até esse topo, a liquidez do diário. Então, ele é um topo do diário. Aí agora, pessoal, eu abaixo o meu tempo gráfico, deixa eu botar em uma tela. Eu abaixo meu tempo gráfico para 1 hora. Então, eu já tenho o meu alvo aqui em cima, entendeu? Que é o do diário. Eu posso comprar até essa região. Então, agora, os 5 minutos, esse aqui é o gráfico do H1, tá? Ali 1 hora. Só que, no H1, o que que a gente tem nesse momento? A gente tem o Fair Value Gap aqui, que lá nos 5 minutos eu posso ver uma reação do preço exatamente assim, ó. E eu posso comprar dentro desse Fair Value Gap do H1. Só que a gente também tem Fair Value Gaps aqui para baixo. Então, a gente tem essa região aqui, tá? E a gente tem, de fato, enfim, essas regiões aqui para baixo. Não vou marcar tudo, mas a gente tem um Fair Value Gap aqui, um Fair Value Gap aqui e esse do momento atual. Deixa eu até marcar certinho para vocês verem, galera. Eu vou marcar esse Fair Value Gap aqui do momento atual. Então a gente tem esses dois Fair Value Gaps. O que que eu vou fazer? Eu vou ver qual que vai ser a reação do M5 dentro desse Fair Value Gaps. Então lá no M5 eu jogo o gráfico, eu tenho os Fair Value Gaps marcados, eu sei que o meu viés é comprador até essa linha aqui, que é o do diário, beleza? Então eu posso comprar até essa linha. O que que eu vou ver? Se caso o M5 vier aqui fazer uma reação compradora dentro desse Fair Value Gap, eu vou comprar. Só que, se caso o M5 vir aqui e invalidar esse Fair Value Gap num fluxo de baixa, eu posso vender até essa linha aqui, até esse Fair Value Gap aqui, beleza? Que consequentemente será o fundo do H1. Ó, esse daqui é o fundo do H1, beleza? Liquidez H1. Então vocês podem ver que eu não fico perdido. Por quê? Porque quem me mostra é o M5, o movimento que ele vai fazer. Eu já tenho meus viés. Eu posso tanto comprar aqui quanto comprar aqui, ou vender aqui no meio em branco, entendeu? Então é isso. E basicamente agora eu só espero o M5 desenhar. Ah, José, desenhar o quê? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Ou um formato assim, daí eu compro, ou de fato ele deixa fundos iguais, né? E daí depois eu tenho que esperar a liquidez, e daí eu compro aqui. Pronto. Cara, deu, rapaziada. Deu. Entendeu? Então agora eu só vou esperar. E a gente tem um detalhe hoje. Às 11h45, exatamente aqui, ó, quase no meio da minha sessão operacional, vai ter notícia importante. Então eu vou ter até agora 9h10, tá? Até às 11h45 para negociar nesse espaço de tempo. Porque provavelmente aqui vai dar uma paulada e depois o mercado vai ficar morto igual ontem. Entendeu? Então qualquer oportunidade que eu for pegar aqui, que surgir, né, eu já vou entrar. Beleza? Mas enfim, rapaziada, tá tudo marcado aí. Eu vou voltar a tela aqui. Então eu tenho um M5, eu tenho um H1. E agora é só eu esperar. Vai esperar o preço de fato fazer alguma movimentação interessante. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos marcar outro par aqui agora. Vamos ver. Esse daqui, beleza. Esse daqui. Esse daqui é o GBP-USD. Eu vou encurtar ele aqui de novo. Vamos analisar agora o Euro-USD. Beleza? O que a gente tem para o Euro-USD? Se a gente jogar aqui no gráfico do diário, vamos ver o que a gente tem. A gente tem o mesmo viés ali do GBP. O euro quer ir capturar esses topos aqui. Esse e esse, tá? Então ele fez tipo uma expansão, retração, expansão. Beleza? Porque se a gente olha no longo prazo, de fato ele tá de alta, né? Então a tendência é que ele vai continuar esse fluxo aqui. Beleza? Então, quais topos próximos a gente tem para o H1 capturar? O diário, né? Esse daqui, que é o mesmo topo do GBP, e a gente tem esse topinho aqui, que tá interessante também. Então, sabendo que eu quero comprar, eu vou mirar os meus alvos, né? E aonde é que tem um alvos? Eu tenho um primeiro alvo aqui, eu tenho o segundo alvo aqui, beleza? Então é isso. E se caso, José, se o M5 inverter fluxo de baixa, aí eu tenho alvos mais abaixo também, entendeu? Mas enfim, só explicando para vocês.
Então, o diário tem esses topos para capturar. Aqui no H1, vamos ver o que a gente tem. No H1 a gente tem um Fair Value Gap aqui embaixo. Só que esse Fair Value Gap ele já foi testado. Ele foi testado agora, tá? Só que eu gostaria de ver a seguinte coisa. O preço, nesse momento que ele tocou aqui a primeira vez no Fair Value Gap, ó, ele testou aqui até aqui embaixo. Então, automaticamente, esse toque aqui, ele não é válido para mim, porque o preço já testou a região que o preço acabou de testar. Então, eu preciso ver o preço testando regiões novas. Então, automaticamente, isso aqui para mim é inútil, entendeu? Eu marco isso daqui como liquidez, essa região testada, porque eu quero ver o preço passando daqui, limpando essa liquidez, testando novas regiões e fazendo um movimento de alta, entendeu? Então aqui, ó, liquidez no H1, beleza? Então eu não deixo o meu Fair Value Gap marcado assim, eu deixo meu Fair Value Gap marcado assim, beleza? Deixo meu Fair Value Gap marcado assim. Eu tenho pontos de venda aqui em cima, beleza? E eu tenho um Fair Value Gap se formando agora. Mas, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser a reação do M5 ali. Vamos ver. O gráfico do M5 no euro tá bem feinho, rapaziada. Tem liquidez aqui em cima, tem liquidez aqui em cima. Eu acredito que ele vai ficar enrolado, não vai entregar boas movimentações até 11h45. Depois ele vai dar uma paulada. E é isso aí. Fechou? Vamos que vamos. O Euro USD não tem nada nítido. O mais nítido aí tá o GBP. Vamos ver outro par agora. USD e JPY, pessoal. O que a gente tem aqui? No STJPY, se a gente olha no gráfico do diário, por exemplo, vamos ver o que a gente tem. A gente tem um gráfico totalmente feio, rapaziada. Olha isso. Você tá doido, galera? O que foi isso aqui, cara? Isso aqui, tipo, meio que confundiu todo mundo. Porque ele limpou a liquidez aqui, limpou a liquidez aqui interna e tá no meio. Então, tipo, pelo diário, a gente não consegue ter uma direção muito nítida. A gente tem uma direção que ele respeitou no Fair Value Gap. Ó, ele capturou a liquidez do candle que testou o Fair Value Gap e testou novas regiões do Fair Value Gap. Automaticamente, se ele testou aqui, é alta, entendeu? Só que, se o GBP e o euro estão subindo também, o SDJPY não vai subir, ele vai cair, beleza? Então, automaticamente já muda o cenário. Se eu for comprar no SDJPY, eu quero vender no EURUSD e no GBP/USD, entendeu? Então é tudo contexto de mercado, rapaziada. Eu tô analisando agora, mas depois o mercado pode mudar o contexto. Aqui pelo diário a gente não consegue ter nenhuma base. É exatamente nesse ponto que eu vou utilizar apenas dois tempos gráficos, que é o 1 hora e o tempo gráfico de 5 minutos. Então eu deixo a tela assim, beleza? 1 hora e 5 minutos. E aqui eu tenho meus pontos. Aqui no SDJPY, rapaziada, ele tá bem complicado porque ele tem esses dois topos e fundos para capturar. Lembre-se, galera, todo pavio que é assim, eles são liquidez. Por quê? Porque isso daqui é gerado por notícia. Hoje de madrugada teve notícias importantes para o JPY, beleza? Então gerou esses pavis. E esses pavis futuramente eles servem como imã de liquidez. Então eles atraem o preço de alguma forma para até esses níveis, né? Então eu posso marcar tranquilamente esses níveis aqui como liquidez no H1, beleza? Vou marcar aqui como liquidez no H1. E de fato, pessoal, aonde que eu vou me direcionar? Eu vou me direcionar pelo M5, tá? Então eu vou esperar o M5 dar alguma oportunidade, tanto na compra quanto na venda, para mim só seguir o fluxo. Porque qual gráfico apontar aqui no M5, para qual lado do M5 apontar, ele vai capturar. Seja para alta, se ele fizer movimentos assim, eu vou comprar. Se ele fizer movimento de baixa, eu vou vender. Entendeu? Então eu não fico perdido. O M5 ele vai me entregar o jogo. O que ele vai fazer? Eu só tenho que ter a paciência. Entendeu? É um dia meio que isso aqui é atípico, é meio difícil de acontecer, mas faz parte e acontece. Então eu não fico perdido. Ah, o que que pode acontecer? Não, isso pode acontecer e já era. E o nosso queridinho Shao SD. O que que a gente tem aqui pro Shaozinho SD, rapaziada? No gráfico do diário, cara, nem adianta colocar diário que vocês já sabem, né? O negócio tá no topo histórico, rapaziada. Então, não tem como tomar alguma decisão pelo gráfico do diário. Sinceramente, isso aqui tá. Cara, é impossível tomar uma decisão por aqui. Então, é a mesma coisa do STJPY. Eu vou utilizar o gráfico do H1
e dos 5 minutos apenas, tá? Eu vou excluir o gráfico do diário. Então, aqui pelo gráfico do H1, galera, o que que a gente tem? A gente tem o SHA-USD respeitando no Fair Value Gap. Eu vou até marcar aqui, ó. Ele tocou no Fair Value Gap que não tinha sido testado antes. Então, é um Fair Value Gap válido. E qual movimentação ele fez? Expansão, retração, tocou no Fair Value Gap. Qual que é a próxima expectativa de movimento? Expansão. Beleza? A não ser que ele vai respeitar nesse Fair Value Gap para iniciar um fluxo de venda, mas eu acredito fortemente que ele vai estourar para cima. Beleza? Então eu já tenho o meu viés, que é o quê? Se ele fez expansão, retração, qual que é a próxima expectativa? Expansão, vem romper esse topo. Automaticamente eu marco esse topo aqui como topo de liquidez. Então a liquidez no H1. Beleza? Então aqui no M5, ó, aqui no M5 o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar compras, tá? O M5 já está alinhado comprador, ó. Olha aqui, ó. Inclusive, às 8h20 da manhã deu uma oportunidade dentro do meu operacional, que já estaria no take praticamente. Olha aqui que coisa mais preciosa, rapaziada. Ó, o gráfico do H1 tá alinhado ali na expectativa de compra. O gráfico do M5 fez aquele padrão que eu sempre falo para vocês. O que que ele fez? Ele fez um fundo, veio aqui, limpou a liquidez desse fundo, inverteu, voltou, candle de intenção. Beleza? E tinha até liquidez aqui no meio, ó. Ó, liquidez. Deixa eu até marcar bonito para vocês verem. Liquidez aqui no meio. Beleza? O gráfico tocou ali. Respeitou até no Fair Value Gap no M5 aqui, ó. E Vral. Entendeu, ó? Onde é que foi o candle de intenção? Foi esse? Não. Porque a liquidez estava aqui. Então tem que esperar a liquidez ser capturada. Beleza? Ó. Essa operaçãozinha rolou às 8h20 da manhã. Mas como a minha sessão começa às 9 horas, entendeu? Não peguei. Ó, estaria quase no take, rapaziada. 1 para 3. Agora ela já estaria no 0 a 0. Por quê? Eu entraria aqui, o gráfico fez expansão, fez retração, fez uma nova expansão. Quando passou desse topinho aqui, eu movi pro 0 a 0. Moveria, né? Entendeu? Então essa operaçãozinha aconteceu 8h20 da manhã aí. E já estaria quase dando take no Shaw SD. E daí agora, como meu viés é lá para alta, né, aqui para esse topo do H1, eu vou esperar um movimento igual a esse acontecer dentro da minha sessão operacional. No caso, ele vem aqui, volta, daí eu compro, entendeu? Então é isso, galera. Ah, José, como você sabe que o gráfico vai reverter? Porque o M5 vai me falar. Se o M5 não continuar nos fluxos de alta, automaticamente ele vai iniciar fluxos de baixa. E daí eu vendo nessas regiões para capturar o fundo. Entendeu? Então, é isso, galera. Fechou? Tá tudo analisado aí. Tchau SD, eu tô dando bastante prioridade porque é um gráfico que tá mais nítido comparado aos outros gráficos. Mas é isso aí. Fechou? É o que temos para nossa sessão operacional. Essa semana ela tá sendo bem chatinha ali nos gráficos, rapaziada. Não tem muito movimento nítido ali. Movimentos bem agarrados, assim. Mas enfim, vamos fazer do jeito que dá, né? Então, bora que bora. Pessoal, seguinte, agora é 10 horas, como vocês podem ver aqui embaixo, beleza? Seguinte coisa, o GBP, ele tá seguindo literalmente o viés que eu falei, tá? O GBP, por enquanto, tá sendo mais interessante, já o ST não tá tanto mais. O GBP, ele tá seguindo o viés de alta, beleza? Que é o quê? Ele tá respeitando no Fair Value Gap do H1, e aqui no M5, vocês podem ver que ele já fez a movimentação. Qual movimentação que é? Ele fez um fundo, veio, liquidou esse fundo e inverteu, né? Então, é basicamente isso. Aqui tem um Fair Value Gap, beleza? Um Fair Value Gap no M5. E agora, o que que o gráfico fez? Um candle de intenção. O gráfico está fazendo um candle de intenção. Falta, de fato, ali 3 segundos, tá? Se esse candle terminar um candle de indecisão, ele terminar aqui fechado mais abaixo, eu não vou entrar. Se ele terminar do jeito que tá, eu até posso entrar, ou um pouco mais acima.
né? Então, vamos ver. Agora a gente tem o Fair Value Gap no M5 também, beleza? Fair Value Gap no M5. E é isso. Respeitou. E a expectativa de movimento é que ele só continue o fluxo, né? Que é para vir buscar esse topo do H1. Consequentemente, ele vai fazer isso. Daí, até ele fazer isso, a gente já tá no 0 a 0 no break-even ativado. Então, seria uma operaçãozinha mais ou menos desse tipo aqui. Beleza? E assim, alvo de 1 para 3. Show? Então, seria assim, rapaziada. Falta 2 minutos para fechar. E é isso. Vou filmar aí para vocês. Vamos que vamos. Vamos ver como é que vai fechar esse candle de intenção aí. E fechar um candle fraco. Eu vou pensei em entrar. Eu não vou conseguir gravar ali, rapaziada, eu abrindo a operação porque, de fato, o meu celular tá servindo como webcam. Então, mas eu gravo a tela depois ali, rapidinho com a operação aberta. Então, peguei o celular da gata aqui, ó, rapaziada, pra gravar. Mas enfim, falta 1 minuto, esse candle ele retraiu tudo. Automaticamente ele já começa a invalidar o candle de intenção aqui, né? Então a gente já não faz mais nada. Vamos ver como é que ele vai fechar ali. É, ele começou a ficar negativo. Já não adianta mais nada ser feito, né? É, rapaziada. Ele vai invalidar o candle de intenção. Invalidou o candle de intenção. Então, eu não faço absolutamente nada. Fechou? Deixar aqui de novo. E é isso. Ó, invalidou. Ele não fechou o candle de intenção positivo. Então, a gente não faz nada. Já o S dele tá subindo para buscar o topo, né? Mas não deu nenhuma oportunidade nítida de entrada aqui. O STJPY está indeciso se vai buscar esse topo ou esse fundo aqui no M5. EURUSD não tem nada com nada, é isso. Mas aqui o GBP-USD eu gostaria de ver um candle de intenção para seguir aquele viés, né? Mas de fato ele pode ignorar tudo e cair também, não tem problema, não vou fazer absolutamente nada. Eu ia comprar se esse candle aqui, né, tivesse fechado positivo do jeito que ele já estava fechando antes. Então é isso. Vamos esperar agora. Não tem mais muita coisa que fazer, não. Galera, tá um barulho de obra aqui que, cara, tá chato isso daqui. Mas enfim, tá dando outro candle de intenção aqui no GBP-USD, como vocês podem ver. E falta 2 minutos. Ó, vou botar aqui a tela de novo. Aqui, ó. Seguindo o mesmo viés de antes, né? Ele só ativando um novo candle de intenção, que é esse daqui. Se ele fechar positivo, né? Eu entro comprado, seguindo esse viés que eu passei ali para vocês, do alvo de 1 para 3. Beleza? Que consequentemente é o alvo lá do diário também, né? Esse daqui é o alvo do gráfico do diário. Então a gente só tá seguindo meio que o fluxo, né? Tipo, sim. Entrar aqui, beleza? Então vamos ver se esse candle vai ativar. Caso ative, eu entro comprado. Caso feche indeciso, eu não faço absolutamente nada. Então, galera, a princípio, ele vai fechar indeciso ou negativo. Então, automaticamente, já invalida o candle de intenção. Falta 10 segundos, mas ele está bem retraído. Dificilmente ele vai fechar bem positivo quando é nesse cenário. E, novamente, o candle de intenção foi desativado. Então, novamente, a gente não faz absolutamente nada. Então, ignoramos aqui o GBP-USD novamente, beleza? O USD tá subindo, mas tá subindo sem deixar nenhuma oportunidade. O SDJPY, ele tá querendo, olha só o que eu falei para vocês. O M5 no SDJPY, ele que vai nos dizer qual direção ele vai querer capturar. Se é esse fundo ou esse topo. Como que ele vai fazer isso? Simplesmente invertendo o fluxo. E é o que ele tá fazendo agora. Se ele inverter o fluxo para cá, a gente pode vender, beleza? Se ele inverter o fluxo para alto, a gente compra. Não tem segredo, rapaziada, tá? EURUSD, nada com nada até o momento. XAU-USD tá feio, o STJPY nada. O mais bonito mesmo tava o GBP-USD, mas ele tá invalidando todos os candles de intenção aqui. Daí fica meio complicado de comprar. Se não ativa o candle de intenção, não ativa minha oportunidade. Beleza? Então é isso. Vamos ver como é que o preço vai reagir nessa região.
De qualquer forma, eu vou gravando aí pra vocês. Então, pessoal, mais um candle de intenção acontecendo na região aqui. E agora, aparentemente, é o verdadeiro, hein, galera? Porque o preço impulsionou aqui uma força. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Falta 1 minuto e 47. Vocês podem ver que esse candle de intenção, ele limpou a liquidez de todos os fundos aqui abaixo. Ó, você pode ver que ele passou do fundo, entendeu? Então, automaticamente, ele varreu a liquidez. Então, automaticamente, é válido sim entrar nesse candle. Porque não tem liquidez abaixo dele para ele se capturar. Então, a gente entraria mais ou menos seguindo essa questão aqui, ó. Entendeu? Seguindo esse viés aqui. Fechou? Então, falta 1 minuto. Vamos ver aí como é que vai ser. E bora que bora, rapaziada. A gente tem até as 11h45 para pegar algo, né? E no mais é isso, rapaziada. Esse daqui é o único ativo que tá bonito até o momento, tá? Não tem. Os outros ativos estão enrolados, então a única oportunidade que tá dando exatamente agora é essa. Então, eu vou aproveitar. Independente do resultado, se for take, se for stop, se for 0 a 0, não importa. Vou aproveitar essa oportunidade, fechou? Eu já vou entrar aqui no MetaTrader. Deixa eu filmar aqui para vocês. Falta 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Acabei de entrar. Entrei comprado, rapaziada. Top ali na mínima do candle. E alvo de 1 para 3. Fechou? Então, tô gravando aí. Acabei de entrar comprado. E bora que bora. Essa aqui é a tela do MetaTrader, galera. Tô deixando ela gravada aqui. Vou configurar ela certinho. Mas enfim, vamos que vamos. Vou botar no gráfico do GBP. Aqui no MetaTrader eu vou deixar 1 minuto para ficar melhor para vocês verem. Eu comprei aqui, mas o spread me jogou lá em cima, galera. Ontem com spread é muito ruim, cara. Enfim. Aí tá a operaçãozinha de compra. Vamos ver como é que vai correr aí. Independente se for stop, se for loss, se for... Independente do resultado, é só mais um resultado. Vamos que vamos. Agora eu configuro aqui o alvo no TradingView, né, galera? Porque o alvo do MetaTrader, ele tá no... Deixa eu ver. Tá no 35, 52, 5. Então vem aqui, ó, nível 35, 35, 5, 2, 5. Ó, o alvo de 1 para 3 do MetaTrader, por conta do spread, ele ficou equivalente a 1 para ele ficou equivalente a 3,58 no TradingView, por conta do spread. Por isso que é bom conta zero spread, né, rapaziada? E daí a gente não tem isso daqui. Eu não troquei ainda porque logo eu tô partindo para as mesas, mas se eu não fosse partir pro mundo das mesas, eu iria ficar numa conta zero spread. No caso, eu trocaria minha conta, né? Aí, no caso, ele seria executado aqui embaixo e o meu alvo ficaria bem mais curto. Uma operação que eu peguei, cara, esse mês eu acho, eu não tive take por conta do spread, cara. Meu alvo de 1 para 3 ficou um pouco mais longe. No TradingView teria dado 1 para 3 e no MetaTrader não deu por conta do spread. Mas enfim, eu registrei tudo ao vivo aí pra vocês, né? Enfim, galera, a operaçãozinha tá sendo registrada aí, né? Vamos que vamos, agora é só esperar o resultado. Independente desse resultado, cara, é só mais um dia, galera. Só mais um dia, fechou? Então é isso. Aqui é o H1. Ah, vocês não estão vendo a tela, é verdade. Eu tô gravando a tela do notebook. Mas enfim, vamos ver agora como que o gráfico vai se comportar. Vamos que vamos. É isso, pessoal. Como vocês já sabem, o único controle que a gente tem
é o da nossa análise, né? O que vai acontecer depois a gente não tem controle e só tem controle também de seguir o gerenciamento. Vocês já sabem, né? Independente aí é sempre o gerenciamento que manda, o gerenciamento que reina aí, quem vai terminar a médio e longo prazo é lucrativo e consistente. Porque quando você perde bem pouco, né? Que você leva um stop. Só que como a gente tem uma vantagem competitiva, que é o nosso risco-retorno, de fato, quando a gente ganha 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, entendeu? Então a conta sempre vai fechar, como você já sabe, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu organizar aqui certinho. A minha entrada ficou no 35.324. Então eu vou botar aqui certo. Nível de entrada 35.324. E agora é isso, rapaziada. Tipo assim, muita gente fica rezando, sobe, sobe, por favor. Não adianta, entendeu? Não adianta. O gráfico ele já foi programado para fazer tal movimento. A única coisa que a gente está fazendo é surfando ali no meio de instituições e bancos e trilhões de dólares que rolam todo santo dia. Então, a gente só precisa pegar uma fatia do bolo, né? A gente só precisa pegar uma metade ali, um pequeno pedaço de um movimento. Então, com a ajuda do nosso trading plan, né, a gente consegue ter uma certa probabilidade de catar essa fatia. Tem dia que não dá certo, tem dia que dá certo, mas é aquela coisa. Quando não dá certo, perde pouco, quando dá certo, ganha muito. E daí a conta sempre vai fechar. O que não pode, galera, é você cortar os seus lucros quando ele tá andando. Entendeu? Isso não pode, porque daí você vai perder muito e ganhar pouco. Por isso que eu sempre deixo a linha encostar até o último segundo aqui no take. Porque eu quero sugar literalmente todo o movimento, entendeu? Porque quando ele tá me dando stop, eu deixo ele até dar stop. E por que quando ele tá no lucro, eu não deixo ele até dar o lucro? Entendeu? Isso é uma crença limitante que vocês têm. Entendeu? Vocês têm essa crença limitante que é o quê? Vocês aguentam o stop, aguentam perder ali até o último segundo na esperança que o preço vai voltar tudo pro seu lucro. E quando você tá no lucro, você já quer fechar antes da hora, antes do alvo. Se você definiu um alvo, se você definiu uma meta ali, né? É porque você viu vantagem naquilo. Então é só seguir, cara. Entendeu? É só seguir. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Coraçãozinho aí. Logo, logo é 10h30. Mas pegamos uma oportunidade antes das 11h45, né? Que é o horário da notícia. E no mais é isso, não tem mais muita coisa pra fazer não, rapaziada. Vamos aguentar. Deixa eu ver como é que tá os outros ativos aqui na outra tela. O SDJPY não tá fazendo nada até o momento. Agora é 10h23. XAUSD ele deu uma derretida. Tá querendo ir buscar o fundo, o XAUSD. E EURUSD ele tá querendo derreter também. Isso é perigoso, bem perigoso, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o SDJPY aqui não fez nada com nada até o momento, ele tá literalmente no mesmo ponto. Já o USD tá derretendo. O EURUSD, ele deu uma agressão vendedora também. O que que é perigoso do EURUSD, rapaziada? Porque no EURUSD, aqui no H1, a gente tem o Fair Value Gap de venda também. Só que ele não tocou ainda no Fair Value Gap de venda. Isso é bom, porque ele ainda pode subir. Automaticamente o GBP sobe também. Mas se ele for respeitar esse Fair Value Gap aqui, ele pode fazer essa movimentação aqui, ó. O EURUSD. E daí o GBP cai também. Mas enfim, vamos ver. Puxar pra cá. Independente aí, eu acredito fortemente aí. É só seguir o trading plan. Independente se for loss. Bora que bora. Então vocês puderam ver aí, galera.
o desenvolvimento ali na tela do M1, tá? Esse drawdown, ele é normal acontecer, tá, pessoal? Muita gente se assusta quando o preço vem aqui, ó, aqui nesse ponto e fica um pouco negativo. E isso é normal, rapaziada, porque dificilmente você vai abrir uma operação, claro, pode acontecer, pode sim acontecer. De às vezes o preço, ó, vai dar 10,5 agora, vai dar um movimento interessante. Vamos ver. Pode acontecer de às vezes você abrir a operação, o preço já estourar pro seu take. Mas, cara, na maior parte das vezes, sendo bem sincero, o preço ele vai abrir a operação, vai dar um drawdown mínimo aqui, às vezes até um pouco maior, e depois ele vai, beleza? Então, aprenda a ficar acostumado com o drawdown ali que ele dá após a operação. Enfim, né, galera? Essa operação aí, independente, eu não tô com expectativa de lucro, nada disso. Quando eu abro uma operação, galera, eu não fico com expectativa de, eu quero lucrar, quero lucrar. Não, eu fico com expectativa de, pô, eu segui meu trading plan, tava tudo certo. E daí, eu fico feliz por seguir o trading plan. Então é basicamente isso, fechou? Se o M1 ali falhar em buscar esse topinho, automaticamente ele vai buscar o fundo do M1. E é isso. Automaticamente vai dar um drawdown maior. E tudo é meio que previsível. Né? Daí eu não fico, meu Deus, por que aconteceu isso? Não. Aconteceu porque ele falhou em romper o topo. E tá tudo certo. Então vamos que vamos. Ali onde ele tá no M1 agora é um momento meio que decisivo. Se ele vai romper o topo, se ele vai falhar. Se ele falhar, ele vai buscar o fundo. Eu queria ver esse Euro SD subindo, rapaziada. Porque aí daí de fato ia puxar o GBP também. Ele deveria estourar pra cima aqui, ó. Se ele estourasse aqui pra cima, nossa, ia ser forte demais, 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 demais. Essa operação, o que acontece dessa operação, rapaziada? Aqui no M5, o que que ele fez? Ele limpou a liquidez desse topo aqui. Automaticamente, se ele vai limpar a liquidez do topo, ele vai buscar o fundo como alvo. Então agora a gente tem dois cenários. Ou ele captura esse fundo e reverte, ou ele captura o fundo e vai direto pro stop. Beleza? Então a gente tem esses dois cenários. E para mover pro 0 a 0 eu quero ver uma expansão um pouco maior, rapaziada. Isso aqui foi meio que acumulação só. Não foi tipo expansão, retração, expansão. Então é isso. Dependente aí do resultado, tá sendo gravado todo o meu viés ao vivo aí. E é só mais um dia. E os resultados diários, vocês já sabem que não importam. Deixa eu ativar, deixa eu botar isso aqui pra cá. Seria bonito, sim, se ele capturasse essa liquidez e revertesse tudo. Seria bem bonito. Mas o USD tá querendo puxar para baixo. O SDJPY tá querendo subir. Se o SDJPY sobe, a GBP USD cai. E daí já não é tão favorável para nós. Euro USD tá querendo de fato cair também, reverter. Por quê, rapaziada? Porque é aqui, ó. Aqui embaixo tem liquidez. Aqui embaixo tem aquele fair value gap que eu marquei para vocês no Euro USD. Então, cara, olha a força do EURUSD. Não sei como o GBP ainda não puxou para baixo também, sinceramente. O EURUSD, ele podia dar uma oportunidade de venda se ele voltasse aqui e desse um cano de intenção vendedor. Daria sim para entrar, beleza? Se eu tivesse na mesa, eu entraria. Com certeza não. Quase a probabilidade maior é que essa operação do GBP vai ser um stop. E daí o euro reverte aqui e dá uma operação de venda no euro até essas regiões do fundo. Agora é o momento decisivo dessa operação do GBP. Se ele for capturar o fundo, ele vai reverter para cima agora, ou ele vai me estopar, que é o cenário mais provável, né? Vamos ver. Stopzinho, rapaziada. GBP. E é isso. Vamos que vamos. Primeiro
segundo clique da semana. Bora que bora. Agora não tem muito o que fazer, não. A nossa análise já foi. E vamos que vamos. Deixa eu ver os outros ativos aqui. Stopzinho GBP, STJPY, Euro. É isso, galera. Não tem muito o que fazer, não. Beleza? Eu já vou agora anotar no diário de trade. Esse aqui foi o stop agora, de agora no GBP. Como vocês podem ver. Menos 448. Vou anotar aqui o checklist que teve aqui no TradingView, pra gente ver melhor no diário de trade ali. Então, a gente teve contexto diário compra, contexto, e a gente teve também uma captura de liquidez ali no M5, né? Captura de liquidez no M5. Então, deixa eu mudar de tela aqui rapidão, rapaziada, para anotar aqui no diário. Galera, esse aqui foi o cliquezinho, comprinha aqui, jogou um pouquinho mais para cima por conta do spread. O único clique aí do GBP/USD, vocês podem ver, ó. Beleza? Então, é isso. Resultado menos 448,23. E agora, bora anotar aqui no diário. Então aqui, galera, aqui no TradingView, a gente teve o contexto do diário de comprador, contexto do H1 compra, contexto do M5 compra, Fair Value Gap no M5, tá? A gente teve também candle de intenção e captura de liquidez. Daí aqui eu vou explicar as coisas para vocês. Se a gente bota no gráfico do diário, beleza? A gente viu o contexto que eu falei para vocês, que é de vir buscar esse topo aqui. Então, automaticamente, compra, certo? Então, o contexto do diário compra. O contexto do H1, a mesma coisa que eu falei para vocês. Expansão, retração, expansão, retração, expansão. Então, o que eu falei para vocês? A gente tem dois Fair Value Gap, um aqui embaixo e esse daqui da minha seção atual. Então, independente de qual Fair Value Gap eu ia usar, o M5 ia me falar. Então, eu falei o quê? Eu vou esperar uma reação de compra lá dentro no M5. Então, o contexto de compra do H1 a gente tinha também. Aqui no M5, eu vou marcar só o Fair Value Gap do H1 para vocês verem aqui, novamente. Então, aqui no M5, o que eu falei que eu ia esperar? A reação do M5 de compra. E qual que foi a reação? Aqui, ó. Ela veio, criou um fundo, limpou a liquidez, inverteu aqui, enfim. Beleza? Então, seria essa movimentação. Daí tinha o Fair Value Gap aqui no M5. Automaticamente, esse candle de intenção já limpou a liquidez. Deu candle de intenção, eu entrei aqui no candle de intenção. Essa daí foi a operaçãozinha. Stopzinho e faz parte. Agora eu venho aqui e clico na câmera, copiar link. E daí eu venho aqui no diário de trade. E de fato, hoje é dia 23, rapaziada. Então, dia 23 foi sexta-feira, último dia operacional da semana. A gente ainda vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis para estar pegando uma boa oportunidade semana que vem. Então, venho aqui no dia 23, operaçãozinha no GBP USD. Resultado financeiro menos 448,23. E o risco retorno menos 1R. Fechou? Agora eu vou adicionar o comentário da operação. Então aqui, ó, pessoal. Diário estava em um contexto de compra. H1 estava em um contexto de compra. M5 alinhou ao comprador. Deu Fair Value Gap, liquidez e candle de intenção. Eu entrei e levei stop dentro do trading plan e faz parte. Entendeu? Tudo, cara, tudo milimetricamente dentro do trading plan, entendeu? Foi tudo ao vivo ali, o meu racional e faz parte. Então eu venho aqui, URL, Ctrl V, vou colar o link da minha print e salvar. E já era, rapaziada. Um stopzinho aí anotado. Stopzinho, primeiro stop da semana e do mês também, né? Então o resultado do mês está sendo esse daqui até o momento. E é isso, galera. Tudo, cara, tudo dentro do trading plan, não é porque eu levei esse stop que o mês acabou, nada a ver. Olha o mês passado, em dezembro, levamos dois stop no dia 2, né, que foi essa operaçãozinha. No dia 8, foi essa operação. Depois pegamos um take, dois takes, né, muito lindos aí. E é isso, rapaziada, entendeu? Terminamos um mês com esse resultado. Novembro, não teve nenhum stop. 3 cliques em novembro sem nenhum stop, 100% de assertividade. Outubro, também não teve nenhum stop em outubro, então eu fiquei ali um bom tempo sem levar um stop, né? Eu só fui levar stop ali no dia 4. Daí depois eu fiquei um mês,
2 meses. Eu fiquei 2 meses sem levar um stop. Daí depois eu levei 2 stops seguidos. Então é isso. É basicamente isso, rapaziada. E você pode ver que, cara, eu dou poucos cliques. Esse mês de janeiro tem bastante clique, por quê? Falei pra vocês, tô operando mais agressivo, tá? Então, consequentemente, tende a ter mais cliques. E faz parte, rapaziada. Tudo tá sendo gravado e registrado aí pra vocês. Então, esse mês aí, deixa eu botar aqui, esse mês, a gente teve nosso primeiro stop aqui. Beleza? Mas não muda nada. A gente pode pegar boas oportunidades semana que vem, dentro do trading plan, e o resultado vai ser igual, por exemplo, o último ano. O ano passado inteiro. Entendeu? Por quê? Os momentos de baixa, rapaziada, eles fazem parte. Momentos de baixa fazem parte. O importante é aquela regra. Quando você ganha, ganha muito, e quando perde, perde pouco. Entendeu? Então é basicamente isso. Então, esse mês, o último mês aí. É isso, ó. O último mês comecei no drawdown, comecei no negativo, depois o mês ficou positivo. Ó, se eu botar aqui, ó, o resultado do mês. Entendeu? Então vamos que vamos. Calendário aí. E bora pra cima. Segundo clique da semana, rapaziada, vocês podem ver aqui, ó, 19, 20, 21, nenhum clique. Ontem eu tive esse 0 a 0. Se eu não tivesse ativado o 0 a 0, teria me estopado. E hoje a gente teve esse stop aí que eu registrei pra vocês. Stopzinho. E é isso. Independente, galera, vocês já sabem, vocês que me acompanham há mais tempo, independente se é take ou stop, vocês podem ver que tem sempre os mesmos contextos, ó. Eu posso abrir a operação que me deu take, diário venda, H1 venda, M5 venda. A operação que me deu take também. Diário compra, H1 compra, M5 compra. Eu posso ir lá em outros meses, por exemplo, aqui no dia 11. Diário compra, H1 compra, M5 compra. No dia 18. Diário compra, H1 compra, M5 compra. Ah, lá em outubro, o que a gente tem? A gente tem também diário compra, M5 compra, entendeu? Então, cara, é tudo. Olha aqui, ó. Aqui em cima, ó. Deixa eu abrir até aqui pra vocês verem. Lá em setembro de 2025. Olha aqui em cima. Diário venda, H1 venda, M5 venda. Então vocês podem ver que não é porque eu levei um stop hoje que o meu operacional não funciona. É só, rapaziada, probabilidade. Tem dias que a probabilidade ela tá ao seu favor e tem dias que não tá. Entendeu? Então, esse é um grande erro de vocês também. Toda vez que vocês levam um stop, vocês querem mudar de operacional, querem fazer coisas diferentes. Cara, não precisa disso. Entendeu? Não precisa disso. É só seguir todo santo dia, porque quando o take vir, o take compensa os stops. Entendeu? Ó, minha operação lá de agosto, por exemplo. Cara, tudo dentro do trading plan. Diário, H4, H1, M5, tudo vendedor. Entendeu? No dia 19, a mesma coisa aqui, ó. Diário, H1, M5, tudo vendedor. Entendeu? Então é basicamente isso, galera. Lá em julho, junho, por exemplo, sei lá, que é essa operação de junho. Tudo contexto vendedor. Então é basicamente isso. Aqui foi uma operação lá em agosto que eu fiz um hedge. Eu peguei, tinha contexto de compra e de venda. Primeiro ativou o de venda, depois ativou o de compra. E daí essa operação eu mirei 1 para 5. Daí eu levei um stopzinho na compra e descontou menos 1R. Eu terminei com 4R positivo aí nessa operaçãozinha que eu registrei aí para vocês, né? Então, tudo aí registrado aí para vocês. Vamos que vamos, rapaziada. Enfim, esse mês de janeiro aí foi registrado também. E bora pra cima, galera. Sem segredo nenhum. Tudo 100% ao vivo aí. Essa sessão operacional foi uma sessão operacional dentro do Trading Plan. E agora, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Já registrei aqui no diário de trade a minha operação. Eu vou fechar o diário de trade. Eu vou fechar. E eu vou fechar os gráficos também. Ó, vocês podem ver que o gráfico tá querendo falhar em romper esse topo. Vamos ver os outros ativos aqui, como é que tá. O SDJPY tá subindo. O que eu falei para vocês? Se o SDJPY subir, ele vai puxar o GBP para baixo. O SDJPY tá subindo. A XAUSD tá subindo também. E o EURUSD tá derretendo. Entendeu? Tá derretendo. Qual o movimento que eu falei para vocês? Ó, aqui e aqui. Quando ele volta aqui, a gente poderia vender. Mas, como eu não tô negociando na mesa, tô negociando meu capital, eu opero só um clique no dia, tá?
Então, o dia que eu for negociar na mesa, eu vou negociar 2 cliques no dia, mas não é o momento agora. Então, eu vou pegar e vou fechar literalmente todas as abas. Show de bola? Então, já tive o meu resultado do dia e agora eu só vou fechar, cara, literalmente tudo. Então, vou fechar aqui tudo. Então, galera, eu vim aqui no Fuscão, por quê? Porque hoje de manhã eles lavaram a garagem do prédio, daí eles mandaram todo mundo tirar os carros. Agora eu tô botando os carros pra dentro. Vamos que vamos. Esperar ele dar uma esquentadinha e bora. E é isso, rapaziada. Vocês puderam ver que hoje, de fato, deu um stopzinho, mas, cara, é aquela coisa, rapaziada. Vocês não podem ter a mente de curto prazo, cara. O mercado financeiro, rapaziada, ele é exatamente igual uma faculdade. Ou que seja qualquer profissão que você for seguir carreira. Cara, ele é literalmente a mesma coisa, entendeu? Então você deve ter a visão de longo prazo. Beleza, eu levei um stop hoje, minha semana foi um cocô, foi muito parada, não deu nenhuma oportunidade dentro do meu trading plan. A semana inteira, a única oportunidade que deu foi ontem, que me deu um 0 a 0, foi hoje que me deu um stop. Mas, cara, o meu mês, ele tá mais de $2.000 positivo, rapaziada. E é meu capital próprio, entendeu? Então bota aí, converte $2.000, $2.200 com BRL, que é o real, né? Então, cara, olha isso, rapaziada. E isso que nem é um mês tão excelente assim, é um mês mediano, entendeu? Então, cara, é isso. E eu vou ter mais uma semana ainda pra estar negociando. Então, cara, a paciência, seguir o trading plan compensa e sempre vai pagar mais do que tudo, rapaziada. Então aprendam e entendam isso de uma vez por todas. Não é sobre ganhar sempre, e sim sobre seguir o trading plan. Então é isso, galera. A garagem foi lavada, as poças de água aí, enfim. Agora eu vou lá botar o Honda Fit pra dentro. E o Fuscão eu preciso lavar ele, galera. O Fuscão tá sujo, cara. Você tá doido. Enfim. Vamos que vamos. Provavelmente eu não vou gravar mais tanto hoje, porque esse vídeo já ficou bem longo, eu acredito, né? Então, talvez à tarde ali ou à noite eu volto e gravo mais algumas coisas. Fechou, pessoal? Mas demais eu vou, no mais, né? Eu vou editar o vídeo agora, editar o vídeo de ontem, vou postar, depois vou responder os comentários. E é isso, ficar de boa. Vamos que vamos. Eu passo contorno assim, imaginário, né? Porque eu não tenho. Agora é quase 2 horas, rapaziada. Eu tô editando o vídeo de ontem aí. A gata vai fazer uma maquiagem fictícia aí. Igual a criança quando não tem nada pra fazer, gente. A gente vem e passa o blush aqui, ó. Entendeu? Nessa região. Aí, ó, bora que bora. Eu tô editando o videozão de ontem, rapaziada. Vamos pra cima. Olha o diazão. JPY lateral também, pessoal. Porque ele tá dentro desse range aqui. Entendeu? Ele tá dentro desse range porque ele não consegue decidir se vai buscar esse topo. Agora... Eu tava editando o vídeo até agora, pessoal. Agora são 3h30, quase 4 horas. A gata tá trabalhando de home office lá. E bora que bora. Eu vou fazer um cafezão, galera. Porque a gente quer tomar um café e não tem café. Então, bora que bora. Eu já deixei tudo pronto aqui. Garrafa, água. E pessoal, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês sentem falta dos vídeos do final de semana. Eu vi várias pessoas aí falando: José, eu tô, pô, cara, parece que fica um vazio assim, sem os vídeos do final de semana, sem o vídeo de segunda-feira. Comenta aqui embaixo, porque se você tá me acompanhando até agora é porque você é meu inscrito fiel que gosta dos meus vídeos, né? Porque quem de fato é curioso ou não conhece o canal, clica e já sai do vídeo, né? Você que tá aqui até agora é porque você gosta dos meus vídeos. Então, pera aí, só deixa eu me concentrar na contagem aqui, rapaziada. 2, 3, 4 e um restinho. Enfim,
vocês que gostam do meu vídeo, comentem aí embaixo. Se vocês estão com saudade dos vídeos do final de semana, se vocês estão com saudade do vídeo de segunda-feira. Até eu, segunda-feira, eu fico sem fazer nada, né? Porque não tem vídeo pra mim editar, não tem vídeo pra mim postar segunda, né? Porque eu não gravo final de semana. Comentem aí, porque de repente eu arrumo um jeito de postar algum vídeo na segunda, pra pelo menos vocês não ficarem no tédio aí. Porque os meus vídeos servem também pra, vocês não se sentirem sozinhos, né, rapaziada? A gente sabe que essa jornada é tensa, é difícil. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Fazendo um cafezão agora. E bora que bora. Diazão de stop. Semaninha negativo, mas as outras semanas foram no positivo. E é isso que importa. Pra cima. Eu tava aqui editando o vídeo, pessoal, e olha só que interessante. Eu decidi abrir aqui pra mostrar pra vocês como tava o mercado. Eu também não tinha visto até o momento. E eu acertei o direcional de todos os gráficos, pessoal. Quer dizer, olha só, vou mostrar pra vocês. Esse aqui era o topo que eu falei que o EURUSD ia capturar. O que o gráfico fez? Capturou o topo. Pode ver aqui nos 5 minutos. Não deu uma oportunidade clara nos 5 minutos no EURUSD. Beleza? GBP-USD, o que eu falei pra vocês? Ia capturar esse topo também, né? Que era o topo lá do diário. Se eu jogar aqui no diário, ó. O topo do diário. Fechou? Então, aqui, ó. O que o gráfico fez na minha sessão operacional? Ele seguiu o viés que eu falei. Eu só entrei um pouco errado. Beleza? Não errado porque tava dentro do meu trading plan. Mas eu entrei, levei stop e depois o gráfico andou e andou muito. Beleza? O SDJPY, ele fez literalmente o que eu... lembrem o que eu falei pra vocês? O SDJPY, galera, ele tava num gráfico, num tempo gráfico maior, indeciso, no meio desses dois pontos de captura de liquidez. E o que eu falei pra vocês? Quando a gente sabe que o gráfico vai cair? Quando o M5 apontar vendedor. Então aqui, literalmente nesse momento, o M5 inverteu o fluxo pra venda, entendeu? Ele apontou o vendedor e derreteu. Só que... não deu nada nítido também, eu acredito. Vamos ver. Aqui, ó, não deu nada nítido. Porque ele não teve uma captura de liquidez aqui, ó. Ele fez topos duplos no M5, no caso assim. Ele não capturou esse topo, beleza? E inverteu. Onde é que tava a liquidez? Tava aqui. Então não teve uma captura de liquidez, o gráfico só foi descendo reto, tá? Então também não se encaixaria no meu trading plan. Show? Enfim, ele capturou ali o fundo que eu falei pra vocês. E o nosso querido XAUSD fez o mesmo movimento que eu falei pra vocês. Que era o quê? Respeitou no Fair Value Gap, subiu para capturar o topo. E também não deu nenhuma movimentação para nós entrarmos aqui. Fechou? Então é isso, rapaziada. Vocês podem ver, cara, eu acertei todo o direcional do mercado hoje, tá? Mas a única oportunidade que deu ali foi a que me deu stop. Mas o importante é que o meu viés está certo. A visão está alinhada e afiada, né? Eu só entrei na única oportunidade que deu e deu stop. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Bora pra cima. Tô tomando um cafezão. A gata tá ali preparando algo pra nós comer. E hashtag BQB. Então, galera, eu e a gata acabamos de pedir um lanche. Agora são 8h47. E é isso. Eu tava respondendo os comentários ali do vídeo de ontem, né? Agora são 8h47. E tinha 3 ou 4 comentários, né? Inclusive um amigo aí do Japão que me acompanha há 2 meses já. Tinha o Fonseca. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Agora, como eu falei, a gente pediu um lanche e a gente vai lá na casa do meu sogro, beleza? Não sei o que a gente vai fazer. Vamos comer o lanche lá, vamos ficar de boa. Depois a gente volta. E vamos que vamos. Esse vídeo já ficou bem longo, rapaziada. Então eu não vou enrolar muito, tá? E depois eu finalizo ele já já. Fechou? Final de semana agora tem conteúdinho pra vocês assistirem, rapaziada. Então, galera, já pegamos lanches, ó. Lanchão aqui, da gata, o meu. Topzera, agora bora comer. E aqui tá a Vivena, Vocês lembram da Vivena, rapaziada? A Vivena. Lindona. Aqui o Fuscão.
que vamos. Olha aqui, pessoal, que lanchão. Você tá doido, meu parceiro? Vamos que vamos. Então, pessoal, hoje, como vocês puderam ver, foi um stopzinho, beleza? Já estou em casa, esse final de semana não vou gravar, como eu havia falado, né? E como eu já estou fazendo esse ano de 2026. 2025 eu gravei todos os finais de semana, literalmente, cara, quase 2025 todo, gravado literalmente ao vivo ali, 24 horas da minha vida, fechou? Eu quero saber de vocês, rapaziada, o que vocês estão achando, né? Façam um comentário aqui abaixo, o que vocês estão achando disso, de gravar durante a semana e não gravar final de semana. Vocês estão sentindo falta? Vocês, tipo, queria que eu gravasse final de semana? Me falem aqui, cara, pra mim saber. Eu quero ver os feedbacks de vocês, quero ver o que vocês estão achando. Enfim, dê os feedbacks aqui nos comentários. Essa daí foi a minha operaçãozinha de hoje, stopzinho, como vocês puderam ver. E semana terminei com um 0 a 0 e um stop e faz parte. Essa é a vida real de um trader que de fato vive do mercado, beleza? Então é isso, pessoal. Quero que vocês deem um feedback aí nos comentários, dê o likezão também, me sigam lá no Instagram, FXJoséG. Não esqueçam do que eu falei mais cedo pra vocês. O que vocês acham ali do vídeo de segunda, né? Vocês sentem falta do vídeo de segunda-feira, de ter um vídeo pra assistir segunda-feira? Me falem aí e é isso, rapaziada. Fechou? Então, vão acompanhando como que vai ser a semana que vem. Vamos terminar o mês da melhor forma, a última semana operacional do mês, tá? Então, eu ainda posso sim fechar uma semana extremamente positiva. A gente pode sim negociar uma semana extremamente abundante, né? Então é isso. Tudo isso vai ser registrado 100% ao vivo aí, como eu sempre faço. Beleza, pessoal? Então é isso. Likezão, se inscreva no canal, me siga no Instagram, FXJoséG. E é isso. Até terça-feira, rapaziada. Não percam, hein? Terça-feira eu não vou gravar durante esse final de semana. E terça-feira, às 7 horas da noite, videozão da minha segunda-feira da semana que vem aqui no canal. Então, não percam. E é isso. Tamo junto demais, rapaziada. Valeu e bora que bora.